Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, bem-vindos novamente ao podcast do Sindimepa, que trata de um assunto bastante interessante, mortalidade materno-infantil. Estamos aqui com os nossos convidados, Dr. Hélio Franco e doutora Daniele, que fazem parte do Comitê de Saúde Materno-Infantil, e a minha parceira Mayra. Nesse episódio nós queremos tratar especialmente da importância do boletim epidemiológico, voltado a conhecer um modelo teórico que possa analisar de forma mais adequada e ampla esse processo. Mayra, você quer começar? Tá certo, vamos lá. Pessoal, como funciona a notificação de casos de morte materna infantil? Olha, tem os prazos. Existe portaria do Ministério que define que ocorreu o óbito, imediatamente tem que ser feita a declaração de óbito e encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde. A secretaria que coloca no sistema. E quanto mais rápido possível, iniciar o processo investigativo. Se ela faleceu em hospital, o hospital é obrigado a, além do relatório, oferecer, e tem portaria que diz que tem que ser em 48 horas, prontuários para as comissões municipais que fazem a avaliação do óbito. Então, ele pega toda essa documentação do hospital e pode fazer entrevista com os profissionais, seja da enfermagem, seja médicos, enfim, quem participou, para tirar alguma dúvida, porque o hospital tem uma mania também de colocar siglas. Aí é preciso saber o que estão querendo dizer com aquilo lá. Então, a investigação é feita no hospital, faz o relatório, a comissão municipal é estabelecida pelo secretário ou secretária municipal que define quem vai. Agora, tem um grande problema. Muitos municípios não oferecem a estrutura para fazer. Eu conheço município grande, de porte, e que às vezes não tem o carro para a comissão, para a enfermeira, e não tem médico, nenhuma delas. A gente tem conversado muito, inclusive no sindicato, com essa questão do conselho. Infelizmente, a gente não tem tido acesso para que médicos participem disso, né? Você vai qualificar esta investigação. E aí é aquilo. É obrigado 100% a investigar óbito materno. O óbito infantil até 80%. E temos a outra investigação, que é morte de mulheres em idade fértil. Toda mulher que morre por qualquer razão, entre 10 e 49 anos, você tem que fazer a investigação, saber qual foi a causa. Até porque você vai descobrir, em alguns casos, que foi morte materna e até feminicídio. Muitas vezes o sujeito não quer assumir e dá um jeito de acidentar a mulher. Então tem que fazer isso. E a gente tem uma outra dificuldade também com o IML, porque nessas mortes de MIF, morte de idade fértil, o ideal é que você faça a necropsia e se abra o útero, para ver se não estava gestante, né? Que aí, muitas vezes a gente descobre que não estava gestante, muitas vezes morreu por conta da gestação. Bom, aí feita a investigação, hospital, atenção primária, tem as fichas próprias para cada caso e se discuta com a comunidade local, para que haja aquilo que a gente falou, as recomendações. Olha, gerente da unidade, secretário ou secretária, o que acontece muito? As pessoas acham assim, morreu, a gente não adianta mais, essa bobagem. Isso é uma bobagem, porque como foi falado aqui pela doutora Mosa, isso é questão epidemiológica, você tem que saber a causa, para evitar que se repita. Sim. Então é preciso convencer gestores do quão é importante a investigação adequada e a discussão com a equipe para evitar que se repita o problema no futuro. E esses dados, eles ajudam a redirecionar as políticas públicas, né? Exatamente, você vai saber. E é importante ratificar que essa é uma notificação compulsória, né? Ou seja, ela tem que ser feita para instituição pública ou privada, tem que ser feita. Né? Então, assim, a mulher, é só quem morre na Santa Casa, por exemplo? Não, se morrer também numa maternidade privada, os hospitais eles também precisam informar, a secretaria precisa fazer a notificação para os comitês acionarem o sistema de vigilância de óbito. Então, é uma cadeia e tem um fluxo que precisa ser seguido, né? Então, é importante ratificar que ela é compulsória e ela precisa ser feita.
Eu costumo dizer, a gente arrumou um mantra lá, que eu copiei do José Saramago, que diz o seguinte: nós precisamos, com a questão da mortalidade materna, infantil e fetal também, a gente tem muito morte fetal de 3 quilos. Sim. E a gente precisa comover corações, abalar consciências e mobilizar vontades. E aí vai desde o profissional, médico, enfermeiro, toda a equipe, para que ela internalize a importância de você fazer um pré-natal efetivo, de você fazer um acompanhamento de parto adequado, com boas práticas, que está definido, tem protocolo aí. Por exemplo, agora, a gente muita morte por eclâmpsia e pré-eclâmpsia, hoje já faz parte do protocolo o ASzinho infantil, usado todo dia, 100 miligramas, e o cálcio. No meu tempo de interior, eu botava a mulher para comer gergelim e tomar leite. Nunca tive eclâmpsia. E os casos... Tem a laranja da terra também, né? Também. O medicamento, por exemplo, para controlar a hipertensão é o mesmo há 40 anos. Claro que em São Paulo, por exemplo, você já tem, nas unidades básicas, já tem para começar o tratamento da eclâmpsia. Já nas unidades tem um kit lá. Então a gente precisa ter isso para atender rapidamente. Uhum. Porque Doutor, quando ele chega nessa atacada, já está em concussão. Sim. O AS ele é indicado até mesmo para as mulheres que não têm nenhum histórico de pré-eclâmpsia? Não, tem indicação médica, né? Tem casos que é preciso tomar. Tem outras razões também, né? Tem o problema das tromboses, né? Varize, mulher com muitas varizes, para evitar trombos, que é uma das complicações que pode acontecer também, que leva à mortalidade. Se tiver uma trombo pulmonar, tchau, não tem jeito, né? Um êmbolo que vai lá para o pulmão. Então, tem situações que precisa, não é todo caso. 80% das gestações são absolutamente normais, desde que mora bem, coma saudavelmente, não tenha vícios, não fume, não tome droga, vai embora, tranquilo, acompanhar aquilo ali. Aí até a história de quantas visitas no pré-natal, quantas forem necessárias. E pré-natal não tem alta. Você tem que... Aliás, o grande problema é no terceiro trimestre, é onde dá a bronca. Então não tem que ter alta de pré-natal. Tem que acompanhar a equipe toda, acompanhar permanentemente, busca ativa, e ver se está tomando a medicação, se a alimentação está legal, se a vivência dela está legal. Isso tudo é um pré-natal ideal, correto. Você vai diminuir a mortalidade. Porque, por exemplo, a maior causa de morte no ano passado foi no puerpério, infecção puerperal. Vendo o parto foi normal, tranquilo, mas ela teve infecção urinária durante a gestação, não tratada adequadamente, ou uma periodontite não cuidada, ou uma infecção ginecológica não cuidada. Aí nasce a criança tranquilo. Vai lá para o leite, tá aí 2, 3 dias, infecção, febrão, sepse, morre. Olha só. Porque a gestante, a natureza é um negócio espetacular. Quando a mulher fica gestante, o sistema imunitário dela vai lá para baixo. Por isso ela é prioridade nas vacinas. Porque senão ninguém nascia, porque nós somos um corpo estranho dentro dela. E se não cuidar dessa baixa imunidade, evitando as doenças, tomando as vacinas e os cuidados alimentares, ninguém nascia. Então é preciso cuidar, porque baixa a resistência. Então 60% das mortes do ano passado foi no puerpério. E aí vem aquela história também, às vezes, da cesárea. Faz a cesárea, aí a mulher vai para lá, vai para a cama, toda coberta, ar-condicionado, aí alguém de repente olha, ela está pálida. Aí descobre tá aquele lago de sangue. Corre, se não tiver sangue, tchau. Não dá para você ir lá e tirar o útero dela, porque quando você tira o útero é mais de 1 litro de sangue que sai. Então a existência de infraestrutura na maternidade é fundamental. Medicamentos, insumos, equipamentos, profissionais e sangue. Papa de massa, depende. As frações são necessárias. Então é preciso envolvimento. Não é envolvimento, na verdade a palavra é comprometimento dos profissionais. E fazer também educação permanente, educação continuada, qualificação. Porque tem, às vezes, colegas que dizem, não, mas eu fiz residência lá no Rio Grande do Sul e era assim que a gente fazia. Eu sempre fiz episiotomia. Ora, hoje nós temos um manual de boas práticas e tudo mais. Às vezes é preciso, mas tudo é igual a cesárea. Às vezes é preciso mesmo, mas não pode ser uma coisa sistemática. Hélio, Daniele, fica bem claro que
Talvez uma palavra seja uma resposta para que esse controle da mortalidade seja melhorado, pré-natal. Né? E quando a gente fala de pré-natal, na minha época de faculdade, adorava o ambulatório de pré-natal, tanto da mulher quanto também do segmento perinatal do bebê. E eu lembro que a mãe, ela chegava, era tomado o peso, era feita a aferição da pressão arterial, era medida a glicemia, boas práticas, e práticas de custo baixo, nada, né, que tragam um custo para as políticas de saúde que venham a pesar. A pergunta é para ambos. Quais são os principais dados que esses boletins epidemiológicos trazem para a gente ter uma ideia de ações a serem tomadas no sentido desse controle? A causa ela é um dado muito importante. Né, a causa, os fatores socioeconômicos são importantes, né, o território onde essa mulher e essa criança, né, já que a gente está falando materno-infantil, eles residem, onde eles se desenvolvem, são fatores bem determinantes porque a gente precisa focar exatamente em ações no território. Né, e a gente falou aqui da atenção primária e saúde. A atenção primária e saúde, ela é capaz de resolver cerca de 70% dos problemas de saúde, né, quando ela é bem feita e ela é levada a sério realmente. Então, esses dados que a gente tem, exatamente a gente foca, porque a PS ela tem esse fator que é no território, essa ligação direta com a comunidade, ali onde ela está, a área descrita, né? Então, principalmente isso, causa, porque se a gente não tiver dado, a gente não tem como partir com um plano de ação. Sim. Né? Qualquer gestor, seja ele gestor de serviço, seja ele gestor em âmbito, numa esfera dos entes federativos, ele precisa de dados concretos para realmente traçar um plano de ação. Então, a gente precisa principalmente a causa dessa morte, para a gente poder identificar, por exemplo, o doutor Hélio falou muito bem aqui do mercúrio nos rios, leito de rios que a gente tem, principalmente lá para Baixo Amazonas, área de garimpo, né? Se a gente realmente se tem algo que esteja relacionado ou correlacionado, a gente sabe que a gente tem que ter um plano de ação diferenciado para a ribeirinha que está, por exemplo, lá em Cametá. Então, a causa da morte, os fatores socioeconômicos e esse território onde ela vive, acho que são os fatores primordiais, os dados primordiais desses boletins epidemiológicos para que a gente possa ter um plano de ação efetivo, né? Certo. Uma coisa também importante, a gente já falou aqui na questão da acessibilidade das distâncias. Transporte sanitário. É preciso garantir para essa mulher que ela possa, numa emergência, numa situação... Eu costumo dizer que qualquer queixa de uma mulher gestante não é urgência para mim, é emergência. E a emergência tem que ser atendida em o local mais próximo, seja ele um hospital que faz cirurgia cardíaca. Mas se ela está na porta e tem uma hemorragia genital, tem que acolher lá e fazer aquilo que pode ser feito, como todo médico tem capacidade de fazer, a enfermagem tem capacidade, até que possa transferir. Mas é preciso garantir nos municípios o transporte sanitário, porque a gente já viu aqui que tem distância dentro do próprio município de 12 horas. Uma outra coisa, duas coisas fundamentais. A presença do acompanhante. Isso evita um monte de problemas. E tem lei disso desde 2005, é 11.108. E outra, a vinculação. A mulher está gestando. O que acontece hoje, quase sempre? Quando ela começa a ter as dores do parto, é ela que vai procurar. Peregrinar por aí, vai para um canto, vai para o outro, isso é uma maluquice. Quando eu fui na Santa Casa, descobrimos lá, na época, inclusive foi a Rosângela que acabou descobrindo isso, que a mulher chegava às 3 horas da manhã, vinha do Bengui, eu vinha lá do Tenoné de táxi, imagina quanto ela pagou, aí chegava lá, pagava o táxi, aí chegava na portaria, alguém meio sonolento dizia, não tem leito. Algumas saíam a pé, na época, ia para São Marcos, ou para Beneficente, ou para o Ordem Terceira. Aí descobrimos isso. Então, agora é o seguinte, qualquer mulher que chegar aqui em trabalho de parto, ela tem que ser examinada, ou com sangramento vaginal, tem que ser examinada. Médico examina, enfermagem examina, e se está em trabalho de parto, interna. Ah, mas não tem mais vaga, você pode colocar lá na cirurgia, coloca em qualquer lugar. Mas não vai poder essa mulher sair daqui e morrer na rua, ou a criança morrer na rua. Fui muito criticado por isso aí. Teve uma época, até quando era secretário, eu tive um problema sério com uma diretora da Santa Casa, que fechou o portão. E eu disse, olha, pode colocar até 2 no leito. Ah, isso é antiético.
antiético é deixar morrer na rua. Isso, inclusive, é crime. Bota em qualquer lugar e depois a gente dá um jeito. Não pode deixar morrer. Esse aqui é omissão de socorro, isso aí. Esse é um problema grave que ainda existe. É aquela história de, isso não é comigo. Eu lembro de uma vez que lá tinha um negócio de uma rampa na Santa Casa Antiga lá, e o maqueiro estava ocupado. E aí foi preciso, chegou uma senhora com eclâmpsia, aí tinha um atendente, uma enfermeira, ninguém quis empurrar a maca. Isso não é função nossa. Olha só, eu demiti os três, que eram temporários. Se não fosse, tinha que abrir um processo administrativo. Então, são coisas que é de formação. E aí, às vezes, o aparelho formador, e aí quando eu falei aparelho formador, é desde a creche até a universidade. Né? Tudo que nós somos, do ponto de vista de atitudes, é tudo aquilo que nos ensinaram, a gente esqueceu, mas é o que eu sou hoje. É como eu trato meus semelhantes. E o que é importante, e às vezes eu digo isso, o pessoal não gosta, 90% das pessoas são religiosas, vão para o culto, reza todo dia, puxa a corda do círio, mas às vezes não toma uma atitude que salva uma vida. Então é preciso trabalhar muito isso. Por isso que eu cito o Saramago, que é trabalhar essa questão de abalar a consciência, né? Comover corações, senão nós não vamos, o SUS sozinho não vai resolver isso. Tá certo. Recentemente, numa reunião, nós temos no Sindicato dos Médicos um núcleo acadêmico que é bastante atuante. E eles participam das reuniões, né, dentro do possível, divulgando manifestações. Uma manifestação recente foi de que eles querem elaborar um manual para preenchimento. Isso a gente já viu tantas vezes na nossa vida médica, né? Um manual para preenchimento correto da declaração de óbito, que é um ponto, dentro do que a gente está ouvindo, é um ponto de partida bem interessante, é você saber, como a Daniele falou anteriormente, o que determinou a causa do óbito. Muitas das vezes, mal preenchido, uma declaração dessa traz uma informação imprecisa ou inadequada até. E a partir dela não se traz um plano de ação exato, adequado, né? Bom, doutor Hélio, você pode nos explicar o modelo teórico dos determinantes da mortalidade materna, como ele funciona e como essa ferramenta contribui para ações mais eficientes nessa prevenção de mortes evitáveis? Eu já falou muito nisso aqui. Nós temos, inclusive, isso já até publicado pelo Ministério e tudo mais, né? É um modelo de determinantes de mortalidade materna. É aquilo que a gente está repetindo, mas é preciso repetir o óbvio às vezes, né? O SUS sozinho não resolve. Então a gente tem que ver essa questão econômica e social, a questão do saneamento básico, tudo isso são fatores que vão contribuir para a mortalidade, né? Doutor Hélio, nós falamos um pouco no off, nós estamos prestes a promover o maior evento climático do mundo, que é a COP30. Né? Que estratégias de ações você acredita que poderíamos estar promovendo para, de repente, tentar proteger essa mãe, essa criança, porque pouco se fala, né? Nós temos que estabelecer, a gente já conversou isso muito na secretaria, se um sheik desse lá do Catar, do Emirado Árabe, tiver uma diarreia, é capaz de fechar um hospital. Então, esses hospitais particulares, eles já não vão marcar nada eletivo nesse período para atender, inclusive uma emergência obstétrica, por exemplo. Então, uma das questões também para a gente diminuir a mortalidade materna é você ter planos de ação em situações emergenciais. Covid, por exemplo, porque não é uma questão só do vírus infectar e matar, como fez. Aí é morte materna indireta. Mas também porque a pessoa não fica com medo de ir para o serviço, aglomerar. Então você tem que criar mecanismos de, olha, nesse dia aqui só gestante, não vem outra coisa para cá. O que tiver de emergência vai para a UPA, vai para o socorro, mas não para cá. Então criar esses mecanismos, né? Então deixar toda a rede, e aí não só a pública, mas a particular, que eu já falei aqui, pode ser um hospital de cirurgia cardíaca, mas se for necessário, está lá na porta, tem que atender, acolhe, faz tudo aquilo que o médico sabe fazer para manter a vida, e aí vamos ver para onde a gente vai dirigir. Então isso é importante. E a gente já falou aqui na questão das vacinas, tanto das mulheres, das gestantes, né? Uhum. E das crianças, porque vem gente de países em que do mundo todo, né? Existem situações epidêmicas de doenças virais que são imunopreveníveis,
Mas por lá, nem na Europa, às vezes, aqui tem que Sim. pagar para fazer vacina. Tivemos agora um surto e morte de sarampo nos Estados Unidos da América, né? Qual a potência econômica está no mundo, mas está lá com um problema grave com o sarampo. Então é preciso estar muito atento a isso neste período agora. Uma outra questão é a questão da violência, no caso das mulheres, né? E das crianças. A gente tem planos aí já colocados para onde vai, onde é que tem que ir, e todo mundo tem que estar com o olho aberto. Porque tem um problema, por exemplo, tem países aí que é absolutamente normal o sujeito adulto ter ter relações com adolescentes. E nós temos uma lei que aqui proíbe isso. Então, quando esse pessoal chegar, essas coisas têm que ser mostradas para eles. Se ele for pego com um adolescente num hotel, ele vai ser preso. Olha a confusão diplomática que é isso. Cultural, né? Tem Cultural. várias situações aí que tem que pisar em ovos nisso aí. Com certeza. Mas toda a população precisa já estar muito atenta a isso, né? Tem os Disque 100, 101, 108, todo mundo fica muito atento a isso. E aí não é só Belém, é inclusive Salinópolis, Bragança, está com um plano interessante Bragança, né? O Cumbu aqui do lado, Barcarena, porque vem gente com outras preocupações que não ambientais, tá? Verdade. Gente, eu queria encerrar esses episódios muito interessantes que falamos sobre a mortalidade materno-infantil, sobre o comitê que faz análise desses dados e dá as tratativas necessárias. Agradecer a presença do meu amigo de longa data, Dr. Hélio, da Daniele, que conhecemos melhor hoje, da minha parceira Mayra. Convidar a todos que assistiram aos episódios para aguardarem novos episódios, sempre com temas interessantes e convidados com conhecimento e expertise como as do que tivemos hoje. Deixo a palavra para vocês para encerrarmos. Eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando de um tema tão importante. Dizer que espaços como esse, eles são essenciais para que a gente possa não só difundir conhecimento para a nossa bolha, né, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e os demais, mas para que a gente possa informar a sociedade, especialmente, né, que a gente consiga, de uma forma mais didática, mais leve, levar a informação realmente correta para a sociedade ampla, porque a gente precisa combater bastante fake news e também empoderar muito essas mulheres, para que elas saibam quais são os direitos delas e o que deve ser feito com elas, não só quando elas estiverem gestantes, mas antes disso, né? Os direitos sexuais e reprodutivos delas precisam ser garantidos e esse é o espaço para que a gente possa difundir conhecimento de qualidade, né? Eu queria parabenizar o Sindicato dos Médicos, que participa do nosso comitê há muito tempo. Aliás, as reuniões são sempre feitas lá no Sindicato dos Médicos, né? E conclamar os companheiros, parceiros médicos, para que eles se comprometam mais nessa questão para qualificar o pré-natal, né? É preciso que todos se envolvam, né? As equipes e tudo mais, e conclamar os demais profissionais para a busca ativa das gestantes, em especial os agentes comunitários que estão nas casas, que estão no território, descobrir uma gestante, não é só agendar, ajudá-la a chegar lá, ou ir até lá, né? A gente tem que reconhecer as condições socioeconômicas e tudo mais, e não culpar a mulher por não comparecer. É preciso buscar, e aí nós vamos diminuir tragédias familiares e sociais. Então, agradecer mais uma vez ao sindicato por estar nos proporcionando essa fala breve aqui, mas muito legal, muito interessante. Gostosa. E a gente, em nome do comitê, embora eu não faça mais parte oficialmente, eu sou convidado e agora sou parceiro. Eu recomendo que você continue como convidado honorário. Gente, muito obrigado, Mayra. Obrigado. Até a próxima. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.